Sabes, uma coisa que dói muito na alma é perceber que uma criança em Cabo Verde ou na Guiné-Bissau provavelmente sabe mais sobre reis, rainhas e guerras europeias do que sobre Amílcar Cabral ou Titina Silá. É estranho, não é? Porque esses dois nomes deveriam ser tão familiares quanto os de qualquer personagem histórico que aparece nos livros das escolas. Eles deveriam ser as primeiras histórias que as nossas crianças aprendem para crescerem com orgulho e confiança na sua própria identidade. Mas não é isso que acontece. Ainda hoje, décadas depois das independências, as nossas escolas continuam a ensinar o que os colonizadores queriam que a gente aprendesse. Continuamos a repetir uma história que apaga as vozes que lutaram, que sofreram, que deram tudo para que hoje pudéssemos ter o direito de existir como povos livres. Amílcar Cabral e Titina Silá são dois nomes que carregam toda a força da resistência e da luta dos nossos povos contra a opressão colonial. Amílcar Cabral, nascido em Bafatá, Guiné-Bissau, foi um dos líderes mais importantes da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Não era apenas um guerrilheiro ou um político, era um intelectual, um pensador que sabia que a luta não era só pelo território, mas pela alma do nosso povo. Ele acreditava que a verdadeira libertação só viria quando recuperássemos nossa cultura, nossa memória, nossa identidade. Ele dizia que a cultura era a base da resistência e que sem isso a independência seria apenas uma troca de administradores. Suas palavras, seus escritos, seus discursos são lições de vida e resistência que deveriam estar nas salas de aula de todas as nossas escolas. Titina Silá, por sua vez, foi uma das poucas mulheres que marcaram presença forte na luta armada. Ela foi uma líder, uma guerreira que abriu caminho para as futuras gerações. Titina representava a coragem e a determinação das mulheres guineenses e cabo-verdianas que participaram ativamente na libertação, mesmo enfrentando desafios enormes num mundo dominado pelos homens e pelas estruturas coloniais. Seu nome deveria ser lembrado com orgulho, não só como uma guerreira, mas como um símbolo de força feminina e de resistência. Então, por que será que, mesmo com tudo isso, as nossas crianças não crescem aprendendo sobre eles? Por que ainda encontramos nas escolas materiais que valorizam mais os colonizadores do que os nossos heróis? Isso é muito mais do que um erro educativo. É um crime contra a memória do nosso povo. Porque quando a escola não ensina quem realmente somos, quando não fala da luta, da coragem e da dignidade dos nossos antepassados, estamos condenando as próximas gerações a crescerem sem raízes, sem identidade e, o pior, sem confiança. A educação que recebemos ainda é um legado da colonização. Ainda é uma educação que não nos pertence, que não valoriza a nossa história e, principalmente, que não reconhece o papel fundamental de líderes como Amílcar Cabral e Titina Silá. Essa educação diz que a história do nosso povo começou no momento em que os colonizadores chegaram. Essa educação esconde as lutas, as resistências, os sacrifícios. E é por isso que muitos jovens, mesmo hoje, não conhecem a importância dessas figuras. Muitos ainda não entendem que a independência que temos não veio de graça, não foi um presente, mas foi conquistada com sangue, suor e ideias. Sabemos que a memória é um dos pilares da identidade de um povo. Sem memória, não há como construir uma autoestima sólida. Sem memória, as crianças crescem acreditando que suas raízes são fracas, que a sua cultura é inferior, e isso abre espaço para que continuem repetindo os mesmos erros e aceitando qualquer tipo de dominação, inclusive cultural. É exatamente isso que precisamos mudar. Precisamos que a história de Amílcar Cabral e Titina Silá deixe de ser apenas um nome ou uma data em um calendário para virar parte do que nossas crianças respiram, do que elas sentem como orgulho e força para seguir adiante. Mas não é só um problema das escolas. É também uma questão política e social. Muitas vezes, depois das independências, os governos que assumiram o poder preferiram apagar partes da história que poderiam questionar seu próprio papel ou que pudessem despertar nas pessoas uma consciência crítica mais profunda. Foi criado um discurso oficial que, infelizmente, deixou de lado o verdadeiro significado da luta
e o que ela representava para a nossa cultura e identidade. O resultado disso é uma geração que cresce desconectada da sua própria história e que não sabe qual é a sua verdadeira força. Quando olhamos para os livros didáticos que ainda circulam nas escolas, vemos como a narrativa oficial é muitas vezes diluída, sem profundidade, como se a história fosse apenas um conjunto de fatos distantes e sem importância para o presente. Essa abordagem faz com que os jovens não se sintam parte da história, e quando não nos sentimos parte da história, perdemos a vontade de lutar, de resistir e de construir um futuro melhor com base no que aprendemos do passado. A verdadeira educação deve ser um instrumento de libertação. Deve ensinar não só a história dos colonizadores, mas principalmente a nossa história. Deve valorizar nossos heróis, como Amílcar Cabral e Titina Silá, e mostrar como suas ideias e ações podem inspirar a juventude de hoje. É fundamental que as crianças de Cabo Verde e da Guiné-Bissau cresçam sabendo que são parte de uma luta maior, que têm uma identidade forte, que não precisam ter vergonha do seu passado, mas orgulho. E essa mudança começa no ensino básico, na escola, onde as crianças passam a maior parte do seu tempo. É ali que o sentimento de pertencimento pode ser construído ou destruído. Por isso, as escolas têm uma responsabilidade enorme. Elas devem apresentar aos alunos uma narrativa honesta, cheia de vida e de verdade, que inclua as contribuições de figuras históricas que realmente fizeram a diferença para o nosso povo. Ao ensinar Amílcar Cabral, devemos destacar seu pensamento revolucionário, sua visão de uma África livre e culturalmente soberana. Devemos mostrar que ele não era apenas um líder militar, mas um educador que entendia que a mente do povo precisava ser libertada antes mesmo do território. Devemos falar da sua crítica ao neocolonialismo e da importância que ele dava à ética na política, um tema que ainda hoje é essencial para os nossos países. Quando falamos de Titina Silá, precisamos resgatar seu exemplo de coragem e liderança, especialmente para as meninas e jovens mulheres. Devemos contar como ela enfrentou as dificuldades do tempo e mostrou que a luta pela liberdade era de todos, independentemente do gênero. Titina é um exemplo vivo de resistência que deve ser incorporado nas lições de vida e cidadania. É também importante que os jovens aprendam que a independência política não é o fim da luta, que a verdadeira independência exige a reconstrução de nossas sociedades, a valorização de nossas culturas e a construção de uma identidade forte e positiva. Isso só é possível quando a história é ensinada de forma completa, sem omissões e sem distorções. Este canal Fronteiras existe exatamente para tentar preencher essa lacuna, para fazer o que deveria ter sido feito nas nossas escolas desde sempre, para trazer à tona o que foi escondido, para contar a história que muitos não querem ouvir, mas que precisa ser dita. Porque sem essa verdade continuaremos a alimentar um ciclo de desinformação, desconfiança e falta de autoestima. E não podemos deixar que essa memória morra. Porque quem controla a história, controla o futuro. E nós queremos que o nosso futuro seja feito por pessoas que conhecem a sua verdadeira história, que sabem de onde vêm e para onde querem ir. Por isso, quero deixar uma mensagem clara para todos que acompanham este canal e que lutam pela verdade e pela justiça histórica. Não desistam. Continuem a buscar conhecimento, a questionar, a exigir que a educação mude. Continuem a ensinar às novas gerações que Amílcar Cabral e Titina Silá não são apenas nomes no passado, mas faróis que iluminam o caminho da liberdade e da dignidade. É hora de construir uma nova história, uma história nossa, feita com orgulho e verdade. E essa construção começa pela educação, pela valorização da nossa memória e pelo reconhecimento daqueles que lutaram para que hoje pudéssemos sonhar com um futuro melhor. Então, a pergunta que fica é: que tipo de história estamos ensinando para as nossas crianças? Será que estamos dando a elas as ferramentas para crescer com confiança e orgulho? Ou estamos ainda repetindo os erros do passado, deixando que a memória dos nossos heróis se perca no silêncio? O nosso desafio como povo é responder essa pergunta com coragem e compromisso,
porque só assim poderemos garantir que as próximas gerações tenham a força para continuar a luta, não mais com armas, mas com conhecimento, identidade e amor pela nossa terra e pelo nosso povo.